Amém. Glória a Deus. Eu vou falar um pouco em Crônicas 12:32. No capítulo 10 de Crônicas, fala sobre a morte do rei Saul. Bem, no capítulo 11, o povo de Israel começa a se juntar a Davi. Vem guerreiros, alguns valentes, toda Israel começa a se juntar a Davi. E no capítulo 12, versículo 32, diz assim: dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 dos seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Vieram guerreiros, vieram exércitos se juntar a Davi para ele se tornar rei. E entre todos esses homens, a tribo de Issacar ficou encarregada das estratégias, porque haviam homens que eram sábios, que eram grandes conhecedores da vida, da ciência dos tempos, da história. Davi foi um grande rei em Israel, mas ele não começou a reinar sozinho. Todos esses homens se ajuntaram e se uniram a ele para dar poder para ele, para dar força para lutar contra a casa do rei Saul. Para ganhar uma guerra, é preciso ter sabedoria, é preciso conhecimento, é preciso estratégias, é preciso saber o que fazer, como fazer e o momento para fazer as coisas. E na tribo de Issacar haviam 200 homens que eram sábios, que eram estudiosos e que sabiam o que Israel deveria fazer no momento que deveria fazer. Sabiam agir em qualquer circunstância. Esses homens estudavam, analisavam e compreendiam a vida, compreendiam o mundo ao redor deles, compreendiam a sociedade em que viviam. E pelo conhecimento, pela sabedoria, eles sabiam como agir e como reagir diante de todas as situações que a vida colocava diante deles. Nos dias de hoje, não é diferente. Nós que somos filhos de Deus, também precisamos entender o mundo, entender os valores, as ideias, a cultura, a filosofia. Precisamos conhecer todas essas coisas que orientam o pensamento da sociedade. Que esses pensamentos normalmente não glorificam a Deus. São pensamentos mundanos. E nós precisamos conhecê-los para evitá-los e vivermos de forma que glorificamos o nosso Senhor. Quando nós não conhecemos a realidade da nossa época, nós corremos o risco de nos contaminar. Se nós não conhecemos tudo que nos cerca, nós sofremos com as influências, com as contaminações e corremos o risco de viver como um mundano e não adorar a Deus e não glorificar a Deus. Essa sociedade à nossa volta é uma sociedade hedonista, materialista, idólatra, imersa em corrupção, em pecado. E nós vivemos no meio de tudo isso. É preciso nos pautarmos na palavra de Deus, entendê-la, guardá-la em nosso coração e obedecer. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele.
e para exercer domínio sobre as criaturas, sobre a natureza, cuidando. O homem foi feito para cuidar da natureza. Hoje, longe de Deus, a maioria dos homens a destrói. Devido ao pecado de Adão e Eva, a relação que nós tínhamos com Deus foi deteriorada. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus já não é mais da forma como ele foi criado. Houve uma distorção de valores, a ética, a moral já estão deterioradas. O relacionamento entre nós e Deus foi corrompido. As relações do homem com os seus semelhantes, com a natureza, também foram distorcidos. Parece que a família perdeu seu valor, a sexualidade foi pervertida, o trabalho foi afetado e nós nos tornamos imperfeitos em todas as áreas da nossa vida. Um homem sem Deus, ele caminha nesse mundo perdido, buscando somente as coisas para si mesmo, ele é egoísta, ele é idólatra, ele não tem espiritualidade, não tem um relacionamento com Deus. E dentro de todo esse contexto, o relacionamento entre os casais foram afetados. Marido e mulher já não tem aquele relacionamento de amor, de afeto, de cuidado. Parece que o relacionamento entre pais e filhos também tem sido horrível, totalmente corrompido. Já não há respeito entre as partes, já não há respeito, já não há reverência com Deus, já não há temor a Deus, como nós vemos na palavra, temer, tremer diante do nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, que parece que está tão longe, mas ao mesmo tempo é o nosso Pai, que cuida, que zela por nós. A sociedade está totalmente corrompida, o adultério, o divórcio, são coisas que já estão banalizadas, abandono de crianças, os idosos abandonados nos asilos, parece que isso é tudo normal. A sociedade atual é materialista, mística, sincrética, relativista. Seus valores já foram perdidos, já não há princípios para norteá-la. A forma como o homem moderno vê o mundo direciona o seu modo de vida, norteia os seus pensamentos, as suas ações, e o modo como nós vemos o mundo também nos ajuda a reagir diante das circunstâncias da vida. Todo esse conjunto de valores e de ideias que a pessoa usa para compreender o mundo e para compreender essa realidade e que faz ela agir de uma ou de outra forma, nós chamamos de cosmovisão. E existem diversas cosmovisões que formam essa sociedade. Muitas pessoas são marxistas, acham que o comunismo é uma coisa boa, uma visão torcida da realidade. Outros seguem o Islã. Muitos são relativistas, dizem que não existe verdade, que cada um tem a sua verdade. Se eu disser que a grama do meu quintal é cor-de-rosa, as pessoas têm que entender e aceitar. Ou se eu disser que as nuvens são verdes, é uma verdade para elas? Nós, que somos cristãos, temos que ter o modo de ver a vida de acordo com as Escrituras sagradas.
É como Deus vê as coisas. É assim que nós devemos ver. Nós fomos criados. Quem nos criou? Por que nos criou? Nós cremos num Deus criador, todo-poderoso, um Deus sábio, perfeito, que criou os céus, a terra e todas as coisas que existem no universo. E ele criou tudo isso para que ele fosse glorificado. Para que todas as coisas do universo o glorificassem e o exaltassem. Salmo 19, 1 fala: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós, às vezes, somos tão humanistas, queremos as coisas para nós, somos egoístas. Ao invés de orar pelo reino de Deus, nós oramos só para nós. Esquecemos que tudo é dele, por ele e para ele, e que nós nascemos para fazer a vontade dele. Ele é o Criador, nós somos apenas criaturas. Nós devemos glorificar a Deus em todos os atos, em todos os momentos, com todo o nosso pensamento, amá-lo com todas as nossas forças, viver para Ele, nos diminuir e que Ele cresça em nós, que Cristo cresça em nós. E para que nós aprendamos a ter esse relacionamento com Deus, essa intimidade, viver junto com Ele. Ele nos deixou as Sagradas Escrituras. Ele se revela a nós, Ele se faz conhecido através da palavra. Nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus, porque é ela que nos leva a Deus. É o próprio Jesus Cristo, o Verbo divino. A palavra liberta de todo esse sistema corrupto da sociedade e nos leva ao nosso Criador, o nosso Deus e Pai. A Bíblia nos revela todas as coisas que nós precisamos para levar uma vida plena, correta. Nos faz compreender a realidade e nos mostra quem é Deus, quem somos nós, porque Ele nos criou. Se o mundo é relativista, a palavra de Deus é uma verdade absoluta, inerrante, infalível, perfeita e contém os princípios eternos para nos levar ao conhecimento de Deus. E também ela também nos revela o conhecimento sobre esse mundo que nós vivemos. Existem tantas teorias vazias que o homem criou. Uns dizem que Deus não existe. Outros dizem que não existe o pecado, não existe céu e inferno, que tudo isso é invenção dos religiosos. Falam tantas coisas, mas nunca provaram nada. Nunca puderam provar que esse livro estava errado. Falam coisas vãs, mas não provam. É muito mais fácil eu crer que fui criado por um Deus todo-poderoso, que foi um ser extraordinário, magnífico, que criou os céus, a terra e todo o universo, do que eu acreditar que o nada explodiu, e do nada que explodiu, o Big Bang, todas as coisas foram criadas, e depois um macaco começou a evoluir e se tornou homem. Coisas tolas, vãs, infundadas, loucura de tolos. Em meio a toda esse caos, em meio a todos esses erros, surge a palavra de Deus, verdadeira, reta, pura, santa, perfeita, poderosa, para nos salvar e para nos levar a Deus, para nos dar conhecimento, para levarmos uma vida em paz, uma vida tranquila, apesar de todas as dificuldades, todas as intempéries que
que aparecem na nossa vida, o nosso coração continua em paz. Nós devemos ver a vida da forma como Deus vê. Ver as coisas segundo as lentes de Deus. A cosmovisão nos leva a conhecer um Deus criador, um Deus que criou tudo perfeito, um Deus poderoso, santo. Existem tantos erros no mundo porque o homem, através do pecado, pela desobediência, trouxe a corrupção e a morte ao mundo. O pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, separou o homem de Deus. E essa separação tornou o homem um ser depravado, caído, separado de Deus. Ele começou a criar desejos pecaminosos, imorais. Mas Deus, pelo infinito amor que nos amou, propôs uma reconciliação com esse homem caído, perdoando ele, salvando ele, trazendo para si e fazendo filhos. Mas essa reconciliação só é possível por meio de Jesus Cristo. Por meio daquela cruz, daquela velha e rude cruz, ele sangrou até a morte e pagou pelos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos justifica, nos salva e nos leva ao Pai. E o Pai nos abraça com seus braços de amor. Venham, meus filhos. Essa visão parece loucura. A morte de Jesus é uma loucura. Mas ele morreu e ressuscitou em glória, está sentado à direita do Pai. E ele governa esse mundo, governa a igreja, governa o mundo, governa todo o universo. Ele é um todo-poderoso. Essa cosmovisão cristã só é possível ser alcançada através da Bíblia. Ela nos fornece uma lente e nos torna capaz de enxergar o mundo, o pecado, a nossa condição fraca, imperfeita, mas também nos revela a obra maravilhosa de redenção da humanidade, executada, planejada e executada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nós precisamos ler e estudar a palavra de Deus, aprender a conhecer Deus através da palavra, através das orações, compreender a importância dele para a nossa vida, entender o que lhe agrada e viver para fazer a vontade dele. Nós devemos basear as nossas vidas na palavra de Deus, porque tudo é dele. É ele que nos dá todas as coisas. Ele é um Deus provedor, um Deus amoroso, um Deus santo. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas buscam respostas na filosofia, na religião, na ciência. Mas a Bíblia é a nossa única fonte de regra e regra de fé, de sabedoria. É ela que nos leva à salvação. É ela que nos faz entender as coisas. Essa sociedade está longe de Deus. Cada um tem a sua própria verdade. Cada um busca um caminho para ser salvo. Mas só existe um caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. E ele é o único mediador entre nós e Deus. Não existe outra forma de sermos salvos. A Bíblia fala sobre ética, sobre família, sobre trabalho, economia, religião, relacionamentos. Fala sobre a natureza e nos torna aptos a viver de forma agradável a Deus, de forma que as nossas vidas o glorifiquem e exaltem Ele, que é digno de todas as coisas. Nós não podemos deixar de viver de acordo com as ordens de Deus.
que foram pré-estabelecidas nas Sagradas Escrituras. Essa é a essência da vida cristã. Essencial. Amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Amar os nossos irmãos como a nós mesmos e cumprir tudo que Deus nos deu. E usufruir das suas promessas que estão contidas na Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos e graça e paz. Amém. Deus abençoe sua